Saúdo a cada um dos irmãos, a cada um dos internautas, no nome daquele que era, no nome daquele que é e no nome daquele que há de vir, o nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim, queridos, Maurício Krieger, é uma alegria enorme estar aqui e contribuir novamente com os irmãos, trazendo os ensinos da palavra do Senhor Deus, buscando auxiliá-los a compreender a palavra do nosso Senhor Deus. Sou grato ao pastor Rogério novamente pela oportunidade e hoje queremos introduzir ao livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. E, amados, o livro de Apocalipse é um dos livros menos lidos. Eu pergunto, você, querido internauta, já leu o livro de Apocalipse alguma vez? Eu creio que a grande maioria não leu. Ou aqueles que leram, provavelmente eles vão ter algum tipo de reclamação, algum certo desconforto relacionado ao conteúdo desse livro, ao que ele apresenta, algumas situações confusas, bicho com 4 cabeças, guerra, morte, peste. Que livro, hein? Que livro que nos fala sobre o fim do mundo. Será que mesmo Apocalipse, o interesse principal de Apocalipse é relatar sobre o fim do mundo? Então, queridos, tudo isso nos coloca frente a esse livro que está na palavra do nosso Deus e queremos hoje introduzir a esse livro. E o que eu quero fazer aqui é auxiliá-los de alguma forma a compreenderem de forma geral esse livro. Não adentraremos em detalhes, porque senão nos estenderíamos aqui por horas e mais horas. Mas a pergunta que necessitamos fazer: o livro do Apocalipse, ele foi escrito para revelar os sinais do fim do mundo? Será esse mesmo o propósito do livro? Apocalipse é sobre Anticristo e o arrebatamento da igreja? Será? O que esse livro quer nos ensinar? O que Jesus quis ensinar por intermédio do livro de Apocalipse? Há alguns que dizem que Apocalipse é um certo enigma, é um mistério que não pode ser desvendado. Será que mesmo é um mistério? Quando o propósito de Apocalipse é revelar, o que nós lemos já no início de Apocalipse, revelação de Jesus Cristo. Então, qual é o propósito real do livro de Apocalipse? E tudo isso, queridos, a falta da leitura atenta de Apocalipse. O livro que menos foi lido, pregado e ensinado na história. O livro que levanta as maiores especulações. Tudo isso, queridos, tem sido e tem contribuído para uma interpretação irresponsável do texto de Apocalipse, levando muitas vezes a algumas situações que não acrescentam na fé, mas prejudicam a nossa fé cristã. Quando nós lemos algumas situações relacionadas a Apocalipse, muitas pessoas apenas com interesse de uma especulação, por interesse de curiosidade, eles leem de uma forma desatenta, irresponsável e acabam tirando conclusões que o texto não propõe. Portanto, queridos, precisamos compreender que como uma pessoa lê, ensina e prega o livro de Apocalipse, pode ter um grande impacto emocional, espiritual, físico e até financeiro. Quantas pessoas, ao ler Apocalipse, tirando conclusões precipitadas, lançaram isso ao mundo, e aí pessoas tentam tirar datas, tentam compreender entre as linhas qual é a data do fim do mundo e lançam isso e as pessoas creem. Pessoas que ficam atormentadas com o que o texto de Apocalipse traz, monstros que emergem do mar, bestas, feras, bicho de 4 cabeças. E isso acaba causando um dano emocional quando isso é retratado de uma forma irresponsável, sem buscar compreender realmente o que o texto quer nos ensinar. Portanto, queridos, qual é o meu objetivo?
O meu objetivo por intermédio dessa introdução, em primeiro lugar, é despertar o seu desejo por conhecer mais de Apocalipse. O meu objetivo é que você leia Apocalipse, mas leia com atenção, leia com calma, leia observando os detalhes que nós temos nesse texto. Nós precisamos compreender que Apocalipse é um texto direcionado à igreja, ele está na palavra de Deus. E se ele está na palavra de Deus, faz parte da nutrição espiritual para o povo de Deus. O meu desejo, por intermédio dessa introdução, é inspirar a nós pastores, a você que ensina, que prega, a desafiar você a ler esse texto e expor ele à igreja. É o texto menos pregado, mas compreendamos que ele faz parte da nutrição espiritual do povo de Deus. E em segundo lugar, eu espero, o meu objetivo com essa introdução é auxiliar a você, querido internauta, a fazer uma leitura responsável e atenta do texto de Apocalipse. Uma leitura responsável, usando o texto corretamente. E aí, queridos, para nos auxiliar nessa jornada, nessa introdução, uma forma geral, eu usei para introduzir o livro de Apocalipse. É um livro que eu já venho lendo há muitos meses. É esse livro aqui, do Michael Gorman, Lendo Apocalipse com Responsabilidade. Esse livro aqui é um estudo de 25 anos. Michael Gorman, 25 anos estudando, refletindo, lendo, visitando as igrejas, os locais onde aos quais o texto de Apocalipse foi endereçado. Então, é um trabalho de 25 anos. Esse livro aqui é o resultado de 25 anos de estudo. E um autor que com muita prudência, com muita responsabilidade, com muito temor diante de Deus, ele coloca esse conteúdo que já tem me auxiliado muito na compreensão desse texto. E eu realmente espero que auxilie a você também nessa jornada de interpretação, compreensão e uma leitura prudente do texto de Apocalipse. Então, queridos, em primeiro lugar, precisamos compreender o que nós estamos lendo. Que tipo de texto é Apocalipse? E talvez aí que nós entramos na maior dificuldade. Por quê? Não estamos acostumados com uma literatura apocalíptica. Em nossos tempos, não há ninguém, creio eu, que não há ninguém que escreva uma literatura apocalíptica como nós temos na Palavra de Deus, ainda mais nós que habitamos e moramos aqui no Ocidente. Nós não temos contato com esse tipo de literatura. Mas essa pergunta é pertinente. Que tipo de literatura é o texto de Apocalipse? E, queridos, dentro do texto de Apocalipse, nós vamos encontrar 3 formas de literatura. Nós vamos ter a literatura apocalíptica, nós vamos ter uma literatura profética e nós teremos uma literatura em forma de carta. Então, eu gostaria de explicar em primeiro lugar essas literaturas e o porquê. Porque a literatura ela é muito importante para que compreendamos o objetivo. Qual é a função dessa literatura? Qual a função da literatura apocalíptica? Qual é a função de uma literatura profética? Qual é a função de uma carta? Isso é muito importante para o nosso processo de compreensão e interpretação de um texto e de Apocalipse, então, de um modo muito especial. Então, em primeiro lugar, nós estamos lidando com o texto apocalíptico. Já no início do texto de Apocalipse, lá no capítulo 1, nós lemos: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, o que nós temos aqui? Revelação. Essa palavra revelação no grego, a primeira língua que a Bíblia foi escrita, é a palavra apocalipsis, que significa revelar, uma revelação. Então, o texto de Apocalipse é uma revelação.
É muito interessante que na palavra de Deus nós temos outras literaturas apocalípticas. Nós temos, por exemplo, o texto de Daniel, do Antigo Testamento. É uma literatura apocalíptica também. E aí, queridos, a pergunta que nós precisamos fazer é: qual é a principal função? Quando um autor ele decidir escrever um texto, eu quero escrever um apocalipse, eu quero escrever uma literatura apocalíptica. Qual era a função desse texto? Qual a função de um texto apocalíptico? E é muito interessante, queridos, que qual é a função? É sustentar o povo de Deus, principalmente em tempos de crise, ainda mais em tempos de flagelo e opressão. É um texto que expressa como cria esperança ao tecer críticas severas contra a opressão. Faz exortações apaixonadas contra a rebeldia e demonstra total confiança de que Deus acabará por derrotar o mal presente. Então veja aqui, queridos, qual é o motivo, o objetivo de uma literatura, de um texto apocalíptico? Sustentar o povo de Deus, principalmente em tempos de crise. E aí, queridos, para esboçar todo esse conteúdo que nós temos no texto de Apocalipse, essa literatura apocalíptica, ela vai fazer muito uso do dualismo, o dualismo cósmico. O que é o dualismo cósmico? É essa guerra entre o bem e o mal. O mal representado em Apocalipse por Satanás e os seus demônios, e o bem por essa luta, e o lado do bem é representado por Deus e os seus anjos. Então essa luta que acontece, como mesmo Paulo vai escrever que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, essa luta cósmica que há entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. E essa luta que acontece nas camadas espirituais, ela reflete aqui nessa vida aqui. Reflete sobre o povo de Deus. E em segundo lugar, ele demonstra também o dualismo temporal. Porque o Apocalipse vai dividir o tempo em duas eras. Quais são essas eras? A era presente e a era futura. O aqui e a esperança do futuro. A esperança do amanhã. E aí, queridos, a presente era é marcada pela perversidade, pelas injustiças, pela opressão, pela perseguição, enquanto a era vindoura é representada por um tempo de paz, de segurança e de bondade. E é exatamente isso que nós percebemos no texto de Apocalipse. Então percebam só, queridos, a importância de compreendermos o motivo. Qual o objetivo de se usar uma literatura dessas e o que compõe uma literatura dessas? E aí, queridos, é muito interessante porque quando um autor fazia a escrita de uma literatura apocalíptica, que foi muito presente nesse período, depois da construção do segundo templo, até mais ou menos o ano 100 depois de Cristo, essas literaturas estavam em vigor. Para escrever uma literatura dessas, se fazia muito uso da poesia, usando uma linguagem emotiva, poderosa, misteriosa. E aí com isso se faz uso de números, se faz uso de animais, se faz uso de cores. Exatamente o que nós vemos em Apocalipse. A literatura apocalíptica automaticamente ela vem com essa linguagem poderosa, profunda, misteriosa, emotiva, trazendo N situações. É uma linguagem bela, bem escrita, bem estruturada. E aí me chama a atenção uma frase que o Mitchell Reddish ele escreveu, quando ele diz: a linguagem de Apocalipse funciona não para comunicar informações, mas para ajudar o leitor a experimentar o que João viu e sentiu. Vejam só que interessante. Por que essa linguagem apocalíptica que nós temos dificuldade de compreender? Que não é simplesmente para informar, mas para que nós, num momento, tenhamos um pouco daquilo que João viu e sentiu
quando Deus revelou a ele todos essas grandiosidades, quando ele teve acesso ao trono celestial para expressar o que João viu e o que João sentiu. Então, queridos, vejam só que maravilha. Nós temos dificuldade sim com esse texto, mas prestando atenção a essa leitura e entendendo o objetivo de uma literatura dessas, com certeza nós teremos uma outra visão do texto de Apocalipse. Então, nós vamos agora para o segundo tipo de literatura em Apocalipse, e o segundo deles é o profético. Nós lemos no capítulo 1, no versículo 3, feliz aquele que lê as palavras desta profecia, felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então perceba que nós temos a palavra profecia, né? Quando o texto diz feliz aquele que lê as palavras desta profecia. Nós temos aqui no capítulo 1, nós temos em outros capítulos, no capítulo 20, que vai falar sobre profecia também. Então nós temos aqui um texto profético. Abrindo um parênteses aqui, queridos, o capítulo 1 é um mapa do texto de Apocalipse. Quando vocês forem ler o texto de Apocalipse, prestem atenção no capítulo 1. O capítulo 1 é um mapa. O capítulo 1 é a direção do texto de Apocalipse. Nós temos ali, veja só, já o primeiro gênero literário, a literatura, Apocalipse, revelação. Agora nós temos o segundo ponto aqui, é um texto profético também. No início nós vamos ter o autor desse texto principal, que é Jesus, que é, na verdade, Deus que revelou a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu aos seus servos para mostrar as coisas que em breve devem acontecer, enviado por intermédio do seu anjo e notificado a João. Então veja só as camadas. E aí, queridos, aqui nós temos o versículo 3, nós temos um dos objetivos desse texto de Apocalipse. O que nós devemos fazer? Ler, devemos ouvir e devemos guardar, obedecer, colocar em prática. Então, queridos, Apocalipse não é apenas para ficarmos especulando, matando curiosidades que nós temos. Apocalipse é para ser lido, ouvido e obedecido, colocado em prática. Então, veja só o desafio. E ainda no início desse texto, queridos, no capítulo 1, nós vamos ter o destinatário, que é para as 7 igrejas da Ásia, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então nós temos o destinatário. Veja só quanta informação importante que nós temos já no início desse texto. Então, queridos, literatura profética. Geralmente quando nós falamos em profecia, já associamos com algum oráculo, com algum mistério, alguma coisa que alguém tem para revelar relacionado ao futuro, né? E aí muitos associam que Apocalipse está revelando o fim do mundo. Porém, amados, a profecia nos termos bíblicos não consiste apenas em fazer anúncios ou previsões acerca do futuro. Profetizar é mais propriamente falar palavras de consolo e exortação em nome de Deus para o povo de Deus em seu contexto histórico concreto. É exatamente isso que nós vemos nos profetas, por exemplo, Isaías, Jeremias, Oséias e dos demais profetas. Eles trazem uma palavra de consolo ou exortação da parte de Deus e que leva em consideração o seu contexto atual. E é exatamente nisso que se encaixa Apocalipse. Apocalipse é uma palavra de Deus, é para o povo de Deus, é para consolar e é para exortar dentro do contexto que a igreja estava vivendo naquela época e que se aplica à igreja em toda a história. Então, Apocalipse, guardem isso, Apocalipse é consolo e Apocalipse é uma exortação para a igreja também. Então, como Apocalipse é uma palavra de profecia na tradição bíblica, precisamos ter o cuidado de compreender que o seu propósito principal é trazer palavras de conforto e exortação para o povo de Deus, tanto daquela época como atualmente.
não de prever o futuro, quanto menos em detalhes precisos. Então, queridos, essa frase aqui é importantíssima, né? Não prever em detalhes precisos, como muitas pessoas, lamentavelmente, vão dessa forma para o texto de Apocalipse e, por vezes, acabam tirando uma conclusão precipitada do texto de Apocalipse. Então, como toda profecia bíblica, o texto promove a verdadeira adoração ao único Deus verdadeiro, a ser demonstrada não em uma liturgia formal, mas com uma vida fiel. Apocalipse é um chamado à fidelidade. Apocalipse vai trazer o primeiro mandamento à tona. E a quem a igreja serve em primeiro lugar? A quem a igreja tem sido fiel? Fidelidade, queridos. Fidelidade, testemunho e adoração. Essas três palavras, amados, marcam todo o Apocalipse. Fidelidade, testemunho e adoração. Muitas pessoas vão para o Apocalipse. Eu quero saber onde está o anticristo. Eu quero saber onde está o arrebatamento. Queridos, anticristo e arrebatamento nem aparece em Apocalipse. Não é mencionado em nenhuma vez. Então nós marcamos esses textos altos e da besta e de guerras, o Armagedon, e nós perdemos os olhos do que Apocalipse quer nos mostrar. É um texto que nos chama a fidelidade, ao testemunho, a adoração ao único Deus verdadeiro. Constantemente nós temos em Apocalipse o povo adorando, anjos adorando, anciãos adorando, os mártires adorando, o povo de Deus adorando, cantando, exaltando. Perceba a preciosidade desse texto e o quanto tem para nos ensinar como igreja. E por último, Apocalipse é uma carta. Vejam só, porque nós temos o texto de Apocalipse destinado às 7 igrejas. E esse texto é destinado às 7 igrejas em forma de cartas. Queridos, as 7 igrejas são importantíssimas também, que começam do capítulo 2 e vão até o capítulo 3. Ler essas cartas e igrejas é muito importante para compreendermos o contexto na qual essas igrejas estavam, como é que elas estavam. E tudo isso nos dá o direcionamento dos motivos pelos quais esse texto ele foi escrito. Lembram lá no início quando eu falei que Apocalipse, o gênero literário apocalíptico, um dos principais objetivos é de consolar, que é de exortar o povo, principalmente em tempos de crise. E aí, queridos, nós vamos para uma outra situação. Então, os 3 gêneros literários. Apocalipse é uma profecia e é uma carta. É uma profecia apocalíptica nos moldes de uma carta pastoral. E aí nós vamos para a situação a qual esse texto foi escrito, que é muito importante para compreendermos o texto de Apocalipse. Então, queridos, quais as circunstâncias que levaram esse texto a ser escrito de uma forma tão dinâmica, bela, artística, imaginativa e eloquente? Essa escrita tão bela, tão bem ajustada, essa revelação. O que motivou Jesus a revelar tudo isso para João? Quais as circunstâncias principais? E aí, queridos, entra tudo no contexto ao qual o Apocalipse foi escrito. Nós temos as 7 igrejas, nós temos João. João está preso em Patmos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho. Nós temos na igreja de Esmirna, onde é dito que Antipas já havia sido morto por causa do testemunho de Cristo Jesus. Então, queridos, o pano de fundo de Apocalipse, ao que nos parece, é um pano de fundo de perseguição. A igreja estava sendo oprimida, a igreja estava sendo perseguida. E aí muitos historiadores datam o Apocalipse no ano entre 80 e 100. E dentro desse período, é um período de muita perseguição que se iniciou já no ano 70 com Nero.
Muitos acreditam que o texto foi escrito no tempo do imperador Dominiciano, que trouxe muitos flagelos, dificuldades, perseguição, opressão para a igreja. Então, queridos, o pano de fundo é essa perseguição que os cristãos estavam sofrendo. As igrejas estavam sendo assoladas pela brutalidade do império, o que trouxe medo a muitas congregações, o que levou muitos cristãos a aceitarem as exigências do império para não terem o mesmo destino de João e que Antipas já teve também, que pagaram um alto preço por causa do testemunho. Por isso que Apocalipse, um tema muito presente em Apocalipse é a fidelidade ao testemunho. A igreja sendo fiel ao testemunho, mesmo diante da morte, mesmo diante da perseguição. Apocalipse é um poderoso alerta para aqueles que consideram normais as crenças, comprometimentos e práticas que deveriam ser impensáveis na igreja. Então, o que acontece, queridos, é que muitos cristãos estavam se dobrando ao império, aceitando as exigências do império. O Império Romano em Apocalipse é visto como um tipo de religião. O Império Romano tinha o seu Deus, que era o imperador. O imperador era visto como uma divindade. O imperador era adorado, o imperador era idolatrado, o imperador era venerado. O imperador é visto como uma voz de Deus para o povo. O imperador era visto como um tipo de Messias, um personagem messiânico que vai acabar com a opressão, com o mal, com a injustiça, mas na periferia ele pratica as injustiças, a maldade, a opressão, a corrupção. Então, queridos, Apocalipse é uma crítica severa ao império. Uma crítica severa àqueles que se dobram ao império. E aí, queridos, dentro daquele contexto, muito provavelmente, o império ordenava a adoração ao imperador. E os cristãos se posicionavam contra. Não, nós temos apenas um Senhor, que é Jesus Cristo. E só é a Ele que nós prestamos culto e adoração. É só a Jesus que nós damos a nossa fidelidade, o nosso comprometimento. E aí alguns cristãos começaram a pagar o preço. E alguns, por conta disso, começaram a aceitar as exigências do império. E aí começou um tipo de sincretismo. Trouxeram as coisas do império para dentro da fé cristã, para dentro das igrejas. Começou um sincretismo. E aí queriam levar as duas coisas, a fé em Jesus e a fé no império. E isso não dá certo. O tema de Apocalipse, queridos, um dos temas é a quem nós temos sido fiéis. Trazendo para os nossos dias, Apocalipse é uma severa exortação para todos nós, queridos. Para todos nós que cremos no Senhor. Porque nós vivemos em tempos onde políticos se declaram tipos de messias, messiânicos, poderosos, libertadores. E o que nós temos percebido nesses últimos tempos, queridos, é uma igreja cedendo à idolatria, servindo a esses pupilos políticos, dando a honra, orando a esses pupilos políticos, colocando-os num pedestal que eles nem deveriam estar, declarando-os como deuses enviados pelo Senhor, prometendo fidelidade, fazendo loucuras. Será que nós temos esse mesmo compromisso com Jesus, essa mesma fidelidade por Jesus? Será que nós temos adorado a Jesus como nós adoramos personagens políticos? Será que nós temos testemunhado de Jesus como nós testemunhamos de políticos? E aí, queridos, Apocalipse nos chama para adoração, que a adoração é um ato público de fé, é um culto público. Eu declaro publicamente a minha fé, o meu compromisso e a minha fidelidade a Cristo Jesus. Queridos, Apocalipse é um chamado para adorar o Deus verdadeiro.
e uma exortação para abandonar as falsas divindades. Apocalipse é uma exortação aberta para a igreja de todos os tempos, para a igreja contemporânea também. Quando colocamos nossas esperanças em figuras políticas e não no Senhor Deus. Aquele pensamento, não, esse cara aqui, se ele for ao poder, esse cara aqui vai tirar toda opressão, toda injustiça, toda corrupção. Queridos, isso é um tipo de idolatria, uma blasfêmia. Quando só o nosso Deus pode terminar com toda injustiça, toda opressão, e é exatamente isso que ele promete aqui em Apocalipse. Apocalipse é uma exortação, mas Apocalipse também é um consolo para os fiéis. Aqueles que pagam o preço até o fim, que são fiéis até a morte. Apocalipse é um texto de esperança. De que a nossa esperança não está em governos humanos. A nossa esperança só está no governo de Deus, e quando esse governo de Deus ele se realizar em sua plenitude aqui na terra, quando Jesus irá trazer esse céu aqui para a terra, e quando haverá justiça, quando haverá verdade, quando haverá a segurança, quando haverá a paz. Ao contrário, o que esse mundo aqui nos oferece? Que é insegurança, que é fome, que é dificuldade, que é problema, que é insatisfação. Então, queridos, o Apocalipse nos faz olhar lá para frente. É lá que nós devemos colocar os nossos olhos e a nossa esperança. É lá que nós devemos colocar a nossa fé no Senhor Jesus. Apocalipse, queridos, põe a igreja de joelhos em oração constante, clamando à medida que sofre, Maranata, vem Senhor Jesus. A igreja, amados, que não sofre é uma igreja que não ora. Esse texto, Maranata, a igreja que não passa pelas dificuldades, os flagelos desse mundo, esquece de orar, Maranata, vem Senhor Jesus. Mas a igreja que sente as dores que esse mundo oferece, ela se coloca em oração, Senhor, vem logo, tá difícil aqui. E eu quero estar lá com o Senhor. Muito semelhante à igreja aqui do Ocidente, queridos. Nós estamos bem, nós temos liberdade religiosa, graças ao nosso Deus. Mas por vezes temos nos esquecido de orar, Senhor Maranata, vem. Porque, queridos, o mundo ao nosso redor é um mundo mau, tenebroso, onde o diabo tem agido constantemente. Queridos, como igreja, nós precisamos refletir seriamente sobre nossas convicções, a nossa fidelidade e sobre o lugar onde está a nossa esperança. Apocalipse vai trazer esses temas. Amados, para finalizar, quando vocês forem ler o texto de Apocalipse, prestem atenção a essas palavras: testemunho, fidelidade e adoração. Prestem atenção nessas três palavras. Extraiam o ensinamento dessas palavras para a sua vida. Apocalipse é um guia de discipulado, é um guia missionário, é um guia que vai nos conduzir à fidelidade a Jesus, exatamente o que um discípulo de Jesus faz e quer, fidelidade. Lembrem-se, queridos, lá do capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que obedecem. Apocalipse foi escrito para ser obedecido. Coloque em prática essas palavras. Ao ler o texto, sei que você vai encontrar um monte de texto difícil, é fera, é bicho, é números, que devem nos levar a refletir sobre o que realmente isso está significando. Sobre a literalidade desses números, desses animais, ou o que esse texto quer me ensinar por intermédio disso, ao utilizar tudo isso. Mas marquem essas palavras, vocês vão encontrar constantemente. Eu acho que isso diz muito sobre o que o Apocalipse nos ensina. Sobre fidelidade a Jesus, sobre o testemunho fiel de Jesus e sobre a adoração a Jesus. Queridos, que Deus abençoe os seus estudos, as suas leituras.
Tiverem dúvidas, pode entrar em contato comigo. Estou à disposição para ajudar a esclarecer e que Deus nos auxilie nessa missão. Apocalipse faz parte da nutrição espiritual do povo de Deus e que esteja abençoando a sua vida. Grato pela oportunidade e realmente espero ter cumprido os objetivos de que você leia o texto e que você leia esse texto com responsabilidade. Deus abençoe no nome de Jesus.